Olá, eu sou a missionária Fabiana Torres, bem-vindo a mais um devocional do Sei Caraí. Hoje nós vamos falar sobre a missão de Deus. Você sabia que a missão é dele, que Deus é um Deus missionário, que toda a Bíblia fala sobre a missão de Deus? Tem um teólogo muito famoso que fala que Deus não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja, mas ele tem uma igreja para a sua missão, entende? É como se, olha, tenho aqui uma caneta. Pensa que essa caneta é a missão. Vamos supor, eu estou representando Deus. E não é que Deus entregue assim para você e fala assim, toma a missão, vai lá e cumpre. Não, Deus fala assim, essa missão é muito preciosa para mim. Eu sou o dono da missão. Eu sou o missionário por excelência. Isso é muito precioso para mim. Então, eu quero que você venha comigo na missão. Então, nós, como igreja, pegamos junto com Deus essa missão e seguimos juntos, porque sem Ele é impossível fazer missão. Sem Deus é impossível fazermos qualquer coisa, na verdade. Precisamos do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita. E essa é uma ótima notícia, porque sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada. E é muito bom saber também que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa tarefa. E também é importante nós sabermos que não é nossa responsabilidade converter e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus disse na sua palavra, ide e pregai. Ele nunca disse, ide e convertei. Então, uma vez eu estava num evangelismo e estava coordenando alguns grupos, e nisso veio um jovem muito triste, chorando, e eu fiquei até preocupada, achei que tinha acontecido alguma coisa. Falei, o que aconteceu? Ele tinha ido de casa em casa, né? Pregar o evangelho. E eu falei assim, o que aconteceu com você? E aí ele chorando muito falou assim, eu sou um fracasso porque ninguém aceitou Jesus quando eu preguei. Eu falei, expliquei isso para ele, né? Que na verdade o papel de convencer não é meu e não é seu, não é nosso. Não era dele, não é meu e não é de ninguém. O papel de convencer é do Espírito Santo. O nosso papel é tão somente pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso papel. É claro que a gente tem que fazer isso da melhor maneira, estudar ao máximo para isso, afiar as nossas ferramentas, nos dedicarmos, fazermos com estratégia, pedirmos estratégia ao Senhor. Agora, o papel de convencer é do Espírito Santo. É por isso que não somos nós que ganhamos almas para Jesus. Quem ganha alma para Jesus é o Espírito Santo. E o mais importante é fazer discípulos, porque Jesus também falou, ide e fazei discípulos. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje, sobre o hábito, o dia a dia de fazer discípulos. Vamos ler comigo? Atos, capítulo 20, versículos 23 e 24, diz assim: sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Olha o que Paulo fala no versículo 24. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha que passagem fenomenal, forte e profunda, e que nos leva, e deveria pelo menos nos levar a uma análise sobre qual é o nosso papel na missão de Deus, porque a missão é dele, ele está em missão. Toda a Bíblia fala sobre a missão de Deus. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então a Bíblia toda é missiológica, toda a Bíblia fala sobre a missão de Deus. E o mais incrível é que ele nos chama a fazer parte dessa missão com ele. Isso não é maravilhoso? É algo muito precioso para Deus e ele confiou a nós. Ele nos quer com ele. Olha que coisa tremenda. Mas você pode falar assim, mas missionária, você está dizendo Deus é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano. Ele precisa de mim para fazer a missão com ele? Ele precisa de nós? Não, é claro que ele não precisa. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas ele escolheu nos usar. Ele escolheu nos usar para fazer a missão com ele. Por quê? Por relacionamento, porque ele nos quer perto, porque ele nos quer junto dele.
Mas aí você fala, tudo bem, então se ele não precisa de mim, então eu não preciso fazer? É claro que precisamos, porque ele decidiu assim. Ele não precisa de nós, mas ele decidiu nos usar. E não cumprir isso é pecado, porque a gente vai contra um mandamento dele, uma determinação de Deus. Então é nosso papel pregar e fazer discípulos. E Paulo aqui em Atos 20, 23 e 24 me chama muito a atenção na questão de quando ele fala assim, ele sabe que o Espírito Santo preveniu a ele, olha só, em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. E ainda assim ele vai. Ainda assim ele cumpre. E olha o que ele fala, ele não se importa. Ele, não considero nem por um momento a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo. Ou seja, o que importa não sou eu, não é sobre mim. Não é sobre mim. Paulo entendeu isso, não é sobre nós. Contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que missão e que ministério é esse? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Agora eu pergunto a você, meu irmão, a você, minha irmã. Somente Paulo recebeu essa missão? Essa missão foi somente para Paulo? Esse ministério de pregar e fazer discípulos é somente para Paulo? E eu te digo que não. É para todos nós. O ide e fazer discípulos e pregar o evangelho é para todo cristão. Então, se nós fomos alcançados, é para alcançar. A gente precisa parar, querido, de viver para nós mesmos. A gente precisa parar de viver olhando para o nosso próprio umbigo. A gente precisa parar de viver a nossa vida focado nas nossas próprias necessidades, no nosso próprio eu. Ah, mas eu não posso pedir coisas para mim? É claro que pode, mas a questão não é essa. A questão é qual o nosso objetivo de vida, qual o nosso propósito de vida, para que vivemos. Será que eu tenho vivido para a glória de Deus ou eu tenho vivido para a minha vida, para o meu eu, para os meus desejos? Coisas que vão terminar aqui na terra, coisas que vão passar sim. Eu preciso plantar frutos para a eternidade. Eu preciso falar do que importa. Eu preciso fazer o que na verdade importa. É claro que precisamos trabalhar para sobreviver, porque ainda vivemos nesse mundo. É claro que precisamos fazer coisas terrenas, mas isso não pode ser a nossa meta de vida. Essa não pode ser a centralidade da nossa vida. Esse não pode ser o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida precisa ser glorificar ao Senhor. O objetivo da nossa vida precisa ser a glória de Deus, a proclamação, a missão que Ele ordenou a mim e a você. Precisamos, queridos, entender que a missão é ir de fazer discípulos. E aí você pergunta assim, então, missionária, você está dizendo que eu preciso hoje largar tudo e ir para África, Ásia, Turquistão, Afeganistão para fazer missão? Não necessariamente. Se Deus está assim te direcionando, faça. Procure o seu líder, se você não é aqui do SEI, procure o seu líder de missões, o seu pastor. Se você é aqui do SEI, procure os pastores, me procure, que eu estou como líder de missões aqui. Nos procure porque vamos te preparar para esse envio, porque existe um preparo. Se Deus tem te chamado para ir para longe, pregar para longe, nos procure, porque nós vamos te orientar nesse passo a passo. Mas se Deus não tem te chamado para isso, ou pelo menos não tem te chamado para isso ainda, precisamos entender que ainda assim a missão nos cabe. Costumamos dizer que missão se faz de 3 maneiras, não é? Normalmente a gente fala que missão se faz ou indo, ou orando, ou contribuindo, certo? Errado! Missão se faz indo e orando e contribuindo. Não é ou, não é uma escolha, é e, é uma adição. E hoje nós acrescentamos mais uma, que é mobilizando. O que é mobilizar? É contar para os outros cristãos o que eu estou contando para vocês, que Deus é um Deus missionário, que Ele nos chama para fazer parte da missão dele. Então, como que a gente pode fazer missão? Indo e orando e contribuindo e mobilizando. E aí, a gente fala assim, tudo bem, entendi que é assim que se faz missão, mas eu preciso fazer isso onde? Onde que se faz a missão? É perto? É aqui em Niterói, em Caraí, Brasil, ou é lá longe? É outro erro nosso, não é ou também, é e. A gente deve fazer a missão tanto perto quanto longe, tanto onde estamos plantados hoje, como lá longe, no Azerbaijão, Turquistão, Ásia, África. Mas aí você fala, tá,
Entendi, mas como que eu posso fazer isso se eu sou uma só? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não. Como que eu, então, posso ir em todos os lugares ao mesmo tempo? E aí eu vou te responder. Você pode ir até um povo não alcançado contribuindo, você pode ir até um povo não alcançado orando, você pode ir até um povo não alcançado mobilizando também. Então, é perto e longe. Como que eu faço missão perto? Eu faço a missão perto no meu dia a dia, fazendo discípulos diariamente onde Deus me plantou. O campo missionário é em todo lugar onde Deus nos plantou. Se você hoje está na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua academia, as pessoas com as quais você convive, ali é um campo missionário. O missionário Ronaldo Lidório tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: quer que haja um coração que desconhece ou rejeitou a Cristo, ali é um campo missionário. E aí eu te pergunto, no seu trabalho tem alguém que desconhece ou rejeitou a Cristo? Na sua faculdade tem alguém assim? Na sua vizinhança, na sua família, na academia que você frequenta, na padaria da esquina, tem pessoas assim, pessoas com quem você convive que não servem ao Senhor ainda? Então ali é um campo missionário, querido. Precisamos ser luz aonde o Senhor nos envia. E missão não tem a ver com eventos. Fazer missão não é sair na rua para panfletar. Isso são eventos, é legal fazer isso, mas isso não é fazer missão. Pelo menos não só isso, né? Porque missão não se resume a eventos, uma vez por semana, uma vez por mês. Missão tem a ver com estilo de vida. É algo que fazemos e precisamos fazer toda a nossa vida, durante todo o nosso dia, como um hábito de escovar o dente, de tomar banho, de trocar de roupa que fazemos todos os dias. Missão é um estilo de vida, é algo que precisamos fazer como hábito todos os dias. Claro que não como aquele crente xiita ou chato, né, empurrando o evangelho goela abaixo na pessoa, não é isso. Mas é pedindo sabedoria ao Senhor, falando: Senhor, como que eu posso hoje pregar o evangelho para o meu irmão ou para aquela pessoa que vai ser o meu irmão, a quem o Senhor quer me enviar? Como que eu posso pregar o evangelho? Me ajuda, Pai. Porque isso começa com relacionamento. Começa a pedir para Deus para te dar amizades nos seus meios de convivência, no seu trabalho, na sua faculdade, para te dar amizades, proximidades com essas pessoas, porque primeiro tudo começa na amizade. Você faz amizade, você convive com a pessoa e você vai pedindo a Deus estratégia. Fala: Senhor, me dá estratégia hoje para falar. De repente você compartilha alguma coisa com essa pessoa, por exemplo: nossa, hoje eu estava tão triste, aconteceu uma coisa assim na minha vida, assado na minha vida, mas Deus é tão bom porque eu ajoelhei e orei e aquilo saiu de mim, Ele me deu paz. A circunstância não mudou, mas Ele me deu paz. E é isso que a gente pode dizer, que Ele é o Deus da paz. A gente não vai prometer que Deus vai dar o que Ele nunca prometeu que ia dar. Se Deus não falou que Ele ia dar um emprego para a pessoa, prosperidade para a pessoa, o que quer que seja, isso não está na Bíblia, não devemos prometer porque não sabemos o que Deus quer fazer. Agora, o que está na Bíblia que Ele prometeu é paz, amor, fidelidade, e essas são as maiores bênçãos de Deus, a salvação, a vida eterna. É disso que precisamos falar. Isso é que é a bênção importante, é isso que importa, é isso que podemos falar. Então, no dia a dia, pregar no dia a dia, parar de olhar para nós mesmos, parar de vivermos para nós mesmos e olhar para o outro, querido, e dar glórias ao Senhor e viver para a glória dele e fazer discípulos no nosso dia a dia. Mas por que às vezes a gente prefere as tais saídas para panfletar? Porque a gente não precisa viver o evangelho, a gente nunca viu a pessoa, nunca mais vai ver a pessoa. Agora, quando somos amigos de quem queremos falar de Jesus, a gente precisa viver o evangelho, porque senão o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. As nossas ações falam, então precisamos ser cristãos de verdade nos meios onde a gente convive. E aí sim, falar de Jesus para as pessoas. Não é que sejamos perfeitos, ninguém é perfeito, pelo contrário, a gente pode inclusive compartilhar as nossas fraquezas, pecados, necessidades. Hoje eu estava mal, acabei, não sei, gritando com alguém, perdi a razão,
razão, mas aí o Espírito Santo falou comigo, eu fui, me arrependi, orei, pedi perdão a Deus, pedi perdão à pessoa. Também é uma forma da gente evangelizar, da gente dizer como é o nosso relacionamento com Deus, entende? Então é muito importante fazermos discípulos aonde Ele nos plantou. Não estou dizendo que é errado fazer saídas evangelísticas, mas é como se fosse um plus, é como se fosse uma sobremesa, um docinho que a gente come de vez em quando. O arroz com feijão da missão é no dia a dia. Mas não podemos esquecer que hoje, segundo o último censo, existem 8 bilhões de pessoas no planeta. Dessas 8 bilhões de pessoas, 3,4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Não é que não se converteram ou não são crentes, elas não têm acesso a saber quem é Jesus. Isso representa 42% da população mundial e precisamos olhar para isso também. Então, se o Senhor não está te mandando para lá, ore por algum missionário, envie algum missionário, ore por esse povo, nos procure aqui na igreja, eu posso te dar uma lista de povos para que você possa orar, para que você possa contribuir. E lembrando, quando contribuímos e patrocinamos um missionário, a gente não está ajudando esse missionário coitadinho, ele está lá fazendo a missão de Deus e nós, quando contribuímos e quando oramos, estamos lá com ele, fazendo a missão de Deus, porque como virão se não há quem pregue e como irão se não forem enviados. Então o papel de todo mundo, queridos, é importante pregar, é importante enviar, é importante orar, é importante sustentar. Precisamos entender isso. Então nunca mais, por favor, se hoje você fala que ajuda algum missionário, não fala mais isso, porque ele não precisa de ajuda, ele precisa de financiamento. Quem ajuda o missionário é Cristo. Essa ajuda vem de Cristo. É o Espírito Santo que o ajuda. Nós contribuímos e fazemos a missão junto com Ele. Amém, queridos? E é isso que precisamos entender. E para finalizar esse devocional, eu queria reforçar esse fato de que tudo que fazemos deve ser com Cristo, por Cristo e através de Cristo, porque tudo vem dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Então, queridos, busque ao Senhor na sua casa, tenha o seu tempo devocional com Deus, ore ao Senhor todos os dias, leia a palavra todos os dias, se fortaleça no Senhor para que você seja cheio do Espírito Santo e assim possa transbordar para outras pessoas esse amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigada, Jesus, por esse devocional, por esse momento. Fala conosco, toca nos corações de cada um de nós, que sejamos transformados, Pai, pela Tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda, nos molda, nos molda, Pai, para a Tua glória, nos ajuda a vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.